Vamos ao debate. Começo com o Zé Eduardo dessa vez. O protesto de deputadas pode ser considerado ofensivo? Olha, eu fiquei espantado quando vi esse fato. Quero dizer, e eu convivi 8 anos com a Câmara dos Deputados. Eu já vi situações em que eu achava que estava configurado do meu lado, do lado dos meus companheiros e de outros, que era para abrir processo de ética e nunca eram abertos, não é? Eu já vi cenas bastante grotescas ali e se passa um pano, o compadrio, etc. Neste caso aqui, pelo que eu vi na imprensa, francamente, acho que existe aí uma situação até de discriminação, porque o que elas falaram é uma das coisas mais comuns no plenário acontecer, infelizmente, às vezes, porque é da vida, da paixão política. Eu não vi uma situação as que pudesse justificar isso. Talvez, se fossem homens falando, não seriam alvo desta ação tão repressiva, porque a mulher é muito discriminada na política. É fato. Há um inconsciente que se fala, elas são frágeis, não podem fazer isso, etc. E se fosse um homem, ele é tratado dentro da comunidade machista que a política brasileira ainda tem, e independentemente de valores políticos partidários, é um fato da realidade. Isso acaba, eu minimizo. Então, são situações. Olha, eu acho que isso não enobrece o parlamento. Acho que o PL deveria rever esta posição. Inclusive, essa estratégia péssima. Quer dizer, eu faço uma representação conjunto, tiro, e aí eu pego deputada por deputada, que é para criar o constrangimento. É uma guerrilha ética que se faz, é uma coisa horrorosa. Isso não contribui com o parlamento de forma nenhuma. E acho que as mulheres, em geral, elas têm o direito de serem respeitadas na política. Claro, o clima político às vezes faz. Quantas vezes alguém chega lá e fala, e você está incentivando tal coisa, o genocídio, o assassinato, o não sei o quê, vocês estão invadindo terra, vocês estão esbulhando. Isso é da vida parlamentar. Claro que a ética não comporta tudo, tem um limite, né? Que eu não posso ultrapassar, eu não posso agredir um colega, eu não posso empurrar um colega, eu não posso falar barbaridades, como já vi e não foram caçados parlamentares falarem para mulheres. Por exemplo, houve um parlamentar que chegou a dizer, você é tão feia que não pode nem sequer ser estuprada. Ou seja, esse tipo de coisa não dá para aceitar, e acho que aí há uma transgressão ética. Agora, neste caso, uma coisa não é porque é de esquerda, porque o tema... Não é isso. Eu acho que tem limites que a ética parlamentar perde muito quando se aciona o Conselho de Ética para coisas desse tipo e, particularmente, tendo por trás uma avaliação que talvez tenha muito a ver com uma questão de gênero. Caio, o protesto das deputadas pode ser considerado ofensivo, na sua opinião? Depende, Lu. Pela minha régua, não. Mas a minha régua não costuma ser a mesma régua, né, do meu debatedor. E, inclusive, não é a mesma régua da legislação. E aqui eu vou até fazer um link com o assunto anterior. Lembra que eu falei que aquele projeto lá, na versão original, poderia abrir as portas para a censura, à crítica política e ao discurso político? Olha só, faltou uma informação muito importante aqui para a nossa audiência, que é o que essas parlamentares falaram em uníssono, segundo a reportagem da CNN Brasil. Assassinos do povo indígena. Vocês são assassinos do povo, do nosso povo. Ora, aqui a gente não estava falando há pouco tempo sobre crimes contra a honra? Vamos lá, artigo 138, Código Penal, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Provavelmente nenhum desses parlamentares assassinou ninguém, muito menos alguém indígena. Artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Obviamente, né, você tem aqui uma tipificação que completamente abraçada pelos crimes contra a honra. É errado você se referir a uma pessoa como assassino. Mas por que eu disse que, do meu ponto de vista, isso não cabe? Vamos ver o que afirmou o partido, o PL. Não satisfeitos com o resultado da votação absolutamente regular e democrática, seguiu os ritos, né? O grupo de parlamentares, porque aqui nenhuma menção, né, ao gênero das deputadas, passou a proferir ofensas aos deputados que votaram favoravelmente, especialmente ao senhor deputado Zé Trovão, PL de Santa Catarina, autor do requerimento de urgência, que se utilizava de seu direito à palavra para agradecer aos colegas que teriam apoiado a sua proposição. Então, assim, não foi de bom tom,
né? Faltou aí não apenas cortesia, mas talvez decoro, faltou urbanidade, você não se refere ao seu colega como assassino. Essa não é uma linguagem adequada para o parlamento brasileiro, para nenhum parlamento, obviamente. Agora é o seguinte, vamos falar de liberdade de expressão, artigo 53 da Constituição. Eu sou favorável a uma interpretação muito literal dele. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, a não ser em casos extremos de incitação ao crime, de discurso de ódio. Para mim, vale o que está na Constituição. Agora, se você perguntar qual que eu acho que tem que ser a nossa legislação de proteção ao crime contra a honra, eu acho, por exemplo, eu sou a favor da descriminalização, tanto da calúnia quanto a difamação, para agentes públicos e parlamentares. Claro, calúnia não, você atribui um crime a alguém, isso é uma ofensa, a meu ver, infinitamente mais grave. Mas esse, por exemplo, é o modelo nos Estados Unidos da América, né? Ele sacraliza mais o direito à liberdade de expressão. Então é o seguinte, depende da régua. Se você acha que é legítimo uma pessoa se referir a outra como assassino, então a representação faz todo sentido. Se você acha que isso está contemplado pelo direito de liberdade de expressão e que essa palavra assassino pode ser entendida num contexto político, ou seja, se você abraça a liberdade de expressão e não padece da síndrome da pior interpretação possível, então tudo certo, depende da sua régua. Quem achou que o Caio estava light hoje, vem ele com as afirmações polêmicas. Vai, Zé? Olha, eu discordo, claro, obviamente, do Caio. Uma questão muito simples. A imunidade parlamentar, ela existe justamente para agasalhar situações desta natureza. Justamente para que no debate parlamentar você não fique um acusando o outro de crime, de injúria, de difamação ou até de calúnia. Não é? Por exemplo, eu fui muitas vezes acusado de corrupto, Caio. Não é? Que eu pertencia a um partido de corruptos. Não é? Isso me atingia. Eu não sei, você vê alguma diferença entre corrupto e assassino? Eu não vejo. Eu não representei contra ninguém, porque havia uma imunidade parlamentar. Isso é muito comum. Vocês são ladrões, você é partido de ladrões. Eu cansei de ouvir isso de tribuna, Caio, de manifestações. Isso, durante o processo de impeachment da Dilma Rousseff, por exemplo, eu vi muitas acusações dessa natureza contra os parlamentares, daqueles que apoiavam o governo. Então, isto está no plano da imunidade. Tá? Isto é imunidade. Decoro parlamentar, portanto, tem que ser considerado a partir desta dimensão, quando eu vou muito além desta perspectiva. Então, se eu empurro uma deputada, se eu falo que ela merece ser estuprada, dá que eu te dou outra, esse tipo, aí já começou um outro campo. Tá? Aí eu tenho um parlamentar ameaçando dar um bofetão numa outra. Não é? Então, esse tipo de coisa, a meu ver, aí sim, eu tenho a possibilidade de cassação de mandato, mas que a Câmara sempre evita esse tipo de coisa. Acho ruim, acho péssimo. Então, eu tenho que botar uma zona de situação do debate, do calor político, separada da ofensa física, de outras situações, do discurso de ódio, como você falou, de coisas que são absolutamente extremas. Ponto 1. Ponto 2. Não acho que pessoas que têm a vida pública possam ser ofendidas na sua honra. Discordo veementemente. Né? Honra quem tem a defende. Eu não posso estar num restaurante com a minha família e uma pessoa começar a me chamar de corrupto e eu não ter nenhuma arma legal contra ela, só porque eu sou deputado, ou porque eu pertenço a um partido A, B, C ou D, ou mesmo que eu tivesse cometido um crime. Isso não é digno. A dignidade humana, ela envolve a questão de honra para pessoas que ocupam cargo público e para pessoas que não ocupam, claro, mas uma das coisas que caracteriza o machismo, o racismo, é ele ser subjacente. Ou seja, eu me comporto com certas pessoas diferente do que eu me comportaria se fossem outras, não é? Ou seja, eu me comporto com gente negra de forma diferente como comportaria com brancos, com mulheres diferentes. E muitas vezes nós vemos isso, como vimos naquele caso do rapaz, do advogado, que o juiz falou não sirva água, como também em relação às mulheres sofrem demais na política, demais. Eu vi isso com parlamentares de direita, são desqualificadas, são interrompidas, são desprezadas e são intimidadas. Então, por isso que neste caso está me soando mal, muito mal essa situação, porque o que elas fizeram chamar de assassino, não é agradável ser chamado de assassino, como não é agradável ser chamado de corrupto.
Mas isso no parlamento, talvez na Câmara dos Lordes, na Inglaterra, seja diferente. Mas aqui no Brasil, isso é absolutamente cotidiano e é compreendido dentro da cultura parlamentar como algo que acontece. Agora, tem extremos, eu não vou admitir que um cuspa na cara do outro, que eu um bofetão dá que eu te dou outro. Isso não posso efetivamente concordar como algo que seja aceitável, e aí eu vou ter que agir por conselho de ética.